Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Argumenta Mais, vídeo no qual a gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças da prova da UFPR, focalizando especificamente na redação. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o edital foi lançado na semana passada, e nesse edital a gente teve algumas mudanças bem importantes em relação a como vai funcionar justamente o processo do vestibular. Como vocês bem sabem, né, nos outros anos nós tínhamos uma prova em duas fases, primeira fase com as questões objetivas, a segunda fase com a redação e as questões discursivas. Esse ano vai ser um pouco diferente. Esse ano a gente vai ter justamente uma fase só, no dia 15 do 11, e nesse dia 15 do 11 vocês vão ter 80 questões, cada questão ali com 4 alternativas, e a prova de redação, que nos outros anos eram 3 redações. Agora não, agora vão ser 2 redações somente. Algo importante que a gente precisa discutir é que, embora tenha havido a suspensão da segunda fase, ainda existe mais ou menos uma segunda fase, tá? Por quê? Pensa o seguinte. No edital é deixado claro que vão ser corrigidas as redações de 3 vezes o número de vagas disponíveis. Ou seja, se o teu curso tem 50 vagas totais, eles vão corrigir as redações dos 150 primeiros colocados. Isso para ampla e para os cotistas como um todo, né? O que acontece? Você ainda assim tem meio que uma primeira e segunda fase. A primeira fase é, cara, eu preciso estar, né, justamente nessas 150 primeiras colocações, para que então eu tenha a minha redação corrigida. É importantíssimo você ter isso em mente, especialmente se você quer medicina, direito, psicologia, cursos que são mais concorridos e que justamente têm um número de candidatos muito mais alto em comparação a cursos menos concorridos, né? Zootecnia, letras, pedagogia, cursos que realmente não têm tanta concorrência em comparação a esses maiores, certo? Quanto à redação, o que vai acontecer? Vem aqui para a tela e vamos conversar um pouquinho. Veja, eu tirei diretamente do edital para que a gente faça um vídeo um pouquinho mais objetivo. Não vou ficar lendo o edital inteiro, porque, enfim, não tem essa necessidade. Mas veja o seguinte, lá no 6.11, a prova discursiva de compreensão, vamos até puxar aqui, de compreensão e produção de textos de caráter eliminatório e classificatório comum a todos os cursos, ou seja, todo mundo tem redação, igualmente, né, aos outros anos, será constituída de 2 questões discursivas, o que é diferente, nos outros anos eram 3 redações de até 15 linhas, uma redação de até 15 linhas, no valor de 25 pontos, e uma outra redação de até 5 linhas, no valor de 15 pontos, totalizando 40 pontos. Vamos conversar um negocinho aqui bem importante? Eles estão deixando claro para vocês o seguinte, é até 15 linhas. Então pode vir sim uma proposta de 10 a 15, 12 a 15, 10 a 12, 10 a 13. E mais do que isso, eles não estão especificando qual é o gênero textual que vai ser cobrado. Se vai ser uma argumentação, se vai ser um resumo, se vai ser uma narrativa. Você, né, ainda está aberto, né? E a federal, ela historicamente cobra gêneros diferentes. A gente vai discutir quais são as possibilidades dos gêneros textuais. Então, acho que é bem importante você ter isso em mente na hora de você se preparar agora ao longo do ano, justamente porque a gente já teve a divulgação, né, do edital e tudo mais. E uma outra coisa, a nota mudou, né? Se você já fez a prova da UFPR, se você já vem se preparando, se você conhece a prova, você sabe, antigamente, né, do ano passado para trás, cada proposta estava valendo 20 pontos. Para fechar os 60 pontos da segunda fase. Agora, são 25, isso muda a forma como a gente vai avaliar, isso muda o peso dos critérios avaliativos. No ano de 2020/21 e 21/22, a gente teve a prova em fase única por conta da pandemia e tudo mais, e nesses 2 anos a redação estava valendo 30 pontos. O peso da argumentação, né, e o peso da gramática era outro. Nesses 2 anos, a gente tinha uma avaliação, se eu não me engano, a argumentação estava valendo 12 pontos. Cara, é quase metade do negócio, só em argumentação.
Então você vai ter essa mudança justamente também na forma como você se prepara. Porque nos outros anos a gente já tinha meio que padrão. Gramática vale 8. Na questão da argumentação também tá valendo entre 5 a 8 pontos. E aí o que sobrou é para o texto base. Então já estava tudo meio que manjado. Agora já não, a gente já tem essa diferenciação. Então isso muda a forma como você se prepara. Pensando no texto argumentativo, no resumo também, nos outros gêneros também. Uma outra coisa, no texto de 5 linhas, que é uma pequena incógnita. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas possibilidades, vou pegar também do material da Argumenta para te mostrar mais ou menos como que funciona, mas também é um outro tipo de texto que você olha e fala, tá, não tenho tanta experiência assim, né? Eu não trabalho tanto assim com os textos de 5 linhas, mas o peso do texto é um peso grande. 15 pontos? Cara, 15 pontos é muita nota para um texto de 5 linhas. Então, assim, você quer medicina, você quer direito? Cara, não tem como. Desses 40 pontos aqui, ó, a tua meta são 36 pontos, mano. É 90% da prova. Da mesma forma que no ano passado, a meta dos alunos, pelo menos aqui da Argumenta, era sempre 54 mais. Se você queria direito, se você queria medicina, se você queria psicologia. Por que 54 mais? Porque é 90% da nota. Mano, 90% da nota, você tá longe, assim, você tá anos-luz à frente da sua concorrência. Então, mesmo que você, né, tenha perdido um pouquinho ali na primeira fase, pensando no ano passado, 54 pontos te colocava à frente de boa parte da sua concorrência, tudo bem? Então, acho que é bem interessante vocês terem isso como meta. Você que quer um curso concorrido, 36 ou mais, 90% da sua nota. Eu já não quero um texto, eu quero um curso um pouquinho mais de boas, um pouquinho mais tranquilo. Aí beleza, aí trabalha ali numa margem de 34, 32, que fica mais tranquilo, tudo bem? Quanto ao que vai ser avaliado, né, eu até coloco aqui, eu não vou ler inteiro com vocês por uma questão de objetividade desse vídeo, mas o que eu quero que você perceba, nada mudou. Nada mudou. A Federal, simplesmente, no que diz respeito ao que eles estão avaliando, se mantém igual. A fidelidade ao que propõe a questão, o domínio da estrutura, a organização e assim por diante. É a mesma coisa. Então, não caiam em qualquer tipo de fake news falando, a avaliação mudou. Não. O que mudou é o peso das pautas avaliativas. Isso vai mudar. Por quê? Porque a nota vai mudar. A nota vai aumentar ou a nota vai abaixar, né? Olhando para os 5 pontos. Aqui do 6.11.2, do A ao F, é a mesma coisa. É uma prova diferente do Enem. É uma prova que vai valorizar muito mais a interpretação do enunciado, a interpretação do texto e a elaboração de um projeto de texto, de uma estrutura textual em cima desse texto base. Então, numa argumentação, por exemplo, você tem um texto base, né, um texto verbal, um texto não verbal, ou as duas coisas, né? Você tem que interpretar esses dois e cumprir o que o enunciado está mandando. Então, eu entendi o texto verbal, entendi a charge, juntei as duas coisas, interpretei ali, né? Entendi que os dois estão indo no mesmo caminho, por exemplo, estão criticando a mesma coisa, e eu vou falar se eu concordo ou não com isso. Então, é um tipo de prova que não mudou, né? Não é um tipo de proposta que não se alterou. Quando eu olho para o resumo, é a mesma coisa. Tem o texto base, vai ler, vai interpretar, vai pegar os tópicos principais e aí vai elaborar o resumo em cima. A narrativa é o mesmo processo, eles vão te dar lá, sei lá, eles vão te dar parte de uma crônica e você tem que continuar essa crônica. Eles vão te dar uma música e você tem que fazer uma narrativa em cima dessa música. Isso não mudou. Isso não foi alterado de acordo com o edital. Claro que a proposta que vai aparecer no final do ano, eu não sei, eu não sou vidente. Mas, de acordo com o edital, continua a mesma coisa. Tudo bem? Um outro ponto que eu queria destacar para vocês, para que também vocês não caiam em fake news, e aí a gente já vai para os gêneros textuais, é na questão dos recursos. Tá? Quando a gente olha para os recursos, no ano passado, a Federal adicionou um cara muito especial, tá? E um cara que ferrou todo o mercado que existia. Eu vou falar de Curitiba, pelo menos. Todo um mercado predatório que existia em Curitiba de indivíduos, não vou dar nomes, evidentemente, que cobravam um valor absurdo para fazer recurso para os alunos. Por quê? Pensa o seguinte, o recurso antigamente, ele não baixava a nota.
E a nota, ela ou era mantida ou ela aumentava. E aí você, né, para e pensa, pô, eu tenho muita chance de passar, né? E eu consigo pagar. Eu consigo pagar R$ 150 por questão discursiva. Bom, eu vou pagar. E aí é óbvio que muita gente, né, fazia ali uma malandragem de Ctrl+C, Ctrl+V, avaliava o texto do indivíduo, né, falava, ó, dá para aumentar, vamos tentar aí. Aí tentava aumentar e, né, faturava ali seus R$ 450. 10 alunos, 4.500 no intervalo de 2 dias. Criou-se um mercado muito grande em volta disso. A Federal, a partir do ano passado, ela adicionou uma observação. A nota pode ser diminuída também. E eles mantiveram isso nesse edital. Então, o recurso, principalmente para você, né, que vai tentar um curso muito concorrido e ali, né, no final do ano vai estar meio que desesperado, né, porque a elaboração dos recursos vai ser disponibilizada no dia 22, 23 e 24 de dezembro. Cara, tenha essa noção. A sua nota pode cair. Então, muito cuidado com quem você contrata e, principalmente, se o seu texto ele realmente, né, pode ser recursado. Porque às vezes o teu texto, cá entre nós, ele tá ruim. Então, se o teu texto tá ruim, cara, o recurso não vai caber. E se ele tá muito ruim, você percebeu que a sua nota tá um pouco acima, cara, nem faz o recurso, mano. Nem mexe nesse texto aí, deixa ele quieto aí. Porque se você mexer, você pode perder a nota. E às vezes é justamente a nota que te colocaria na faculdade. Então toma esse cuidado aí, tá? Cuidado com os predadores. Existem, é uma galera de peso, inclusive. Tudo bem? Dito isso, né? Principalmente para você que não manja quase nada, vamos pensar no negócio aqui. Quais são, né, os gêneros possíveis que a Federal pode cobrar de você olhando para o texto longo, tá? São algumas coisas. Eu não vou fazer mistério, vamos um por um, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho mais o que fazer da minha vida e vocês também, né? Vamos colocar aqui, a gente tem a argumentação, e a argumentação ela é bem diferente da argumentação do Enem, tá? Bem diferente. Vocês não vão ter, eu tenho um teminha aqui para fazer. Não existe isso na Federal, tá? Vocês não trabalham com teminhas na Federal do Paraná. A gente trabalha com o quê? Um texto base que tem sim um assunto, que tem sim um tema ali dentro, e você se posiciona em cima desse texto. Concordo? Discordo? Né? A gente depende do texto, né? Resumo clássico, análise de charge barra tira mais o texto verbal. E por que eu coloco dessa forma, tá? Eu acho impossível a Federal simplesmente gastar a proposta de texto longo falando assim, viu, querido aluno, analisa uma charge aí. Pelo amor de Deus. Se eles fizerem isso, que preguiçosos que eles estão sendo. Por um motivo muito simples. Isso dá para fazer em 8 linhas. Isso dá para fazer em 7 linhas. Isso dá para fazer em 5 linhas. Então, só a análise num texto de 5 linhas pode aparecer. Com muita força. Muita força. Agora, no texto de 15, nem a pau. Se eles forem colocar, vai ser charge tira mais um texto verbal e um posicionamento em cima disso. Ou só a relação dos dois. Isso pode aparecer. No passado, se eu não me engano, em 2008 ou 2006, algum desses 2 anos, a Federal colocou 2 charges e falou, compare as duas. Em um texto, se eu não me engano, de até 12 linhas. Pô, isso pode aparecer. Porque você vai ter 2 charges, que você vai ter que explicar essas charges, interpretá-las bonitinho e juntar as duas. Comparar as duas. Então, assim, acho muito importante vocês terem isso em mente para que realmente se preparem da forma certa. Análise de gráfico pode aparecer? Pode. Por quê? 10-12, 10-13. Dá para fazer mais rápido? Dá. Mas historicamente as propostas sempre são de 10-12, 10-13, tá? A gente raramente tem uma análise de gráfico tipo de 10-15, né? 10-15 linhas. Não. Normalmente é 10-12, então ele se encaixaria ali no texto longo. No texto curto já acho que não. Somente análise de gráfico, acho que não. Não estou dizendo que não possa cair um gráfico no texto curto. Pode cair. Como que pode cair? Já caiu, inclusive, historicamente, em que eles deram um gráfico e deram a conclusão do gráfico, né? Você tinha lá a interpretação mais óbvia ali em relação àquele gráfico. Aí o enunciado falava, viu? Existe essa interpretação.
Qual outra mais existe? Então não é que você teria que explicar o gráfico, você teria que dar uma outra interpretação, ou seja, dar mais uma interpretação. Isso pode aparecer, já apareceu historicamente. Narrativas, narrativa, fábula e crônica. Eu sempre coloco dessa forma porque a federal muitas vezes pede só narrativa. Então você tem que manjar da estrutura da narrativa e mais do que isso, você tem que entender a diferença entre uma simples história, uma simples narrativa, de uma fábula, de uma crônica. Porque fábula e crônica já apareceu também. Beleza? Progressão textual, aí continua um texto aí, já aconteceu também, várias vezes, inclusive, tá? Eu acho que uma das mais marcantes é justamente o vestibular de 2019/2020, em que eles deram uma história em quadrinho, até uma parte, e falaram: olha, você vai ter que fazer uma narrativa em cima dessa história e dar o final dela, dar o desfecho dela. Também pode aparecer. Notícia, cartas e transposição de discurso. Transposição de discurso, eu acho que é o mais difícil, tá? Carta também, mas acho que transposição é mais difícil porque apareceu no ano passado, o que foi uma sacanagem, cá entre nós aqui foi uma sacanagem, porque eles já botaram resumo, eu não sei porque eles vão lá e botam transposição de discurso, que é muito parecido com resumo, uma sacanagem um negócio desse, mas enfim, né, quem sou eu? Eles tiraram a argumentação, cara, eles tiraram a argumentação do ano passado 25/26, né, tiraram a argumentação pra botar transposição, que é um gênero super chato, porque... Enfim, não vou entrar no mérito aqui, né? Não vamos falar disso aí, não. Então, cartas e notícia também pode aparecer. Faz muito tempo, inclusive, a última vez que apareceu notícia na UFPR foi no vestibular de 14/15. Na época, ainda eram 5 redações para serem feitas na segunda fase. Mas, enfim, eu fiz esse ano vestibular, acabei não passando, né? Acontece. E texto curto, tá? Quando a gente olha para o texto curto, é a grande novidade. Vejam, pode aparecer uma argumentação curta? Pode, pode. Pode aparecer uma análise de charge? Pode, tá? Pode aparecer uma progressão textual? Pode também. Porém, o que eu acho que é o diferentão, tá? Quando a gente olha para o texto curto. Análise de cartoon, beleza? Comentário sobre um texto não verbal ou verbal. Então, você vai tecer um comentário sobre uma charge, por exemplo. Você vai tecer um comentário sobre um trecho de música. Você vai tecer um comentário sobre uma notícia. Pode aparecer. Explicação e reexplicação. Eu acho que as grandes novidades são essas duas coisas. Pedro, não entendi, não sei como isso funciona. Veja o seguinte. Quando a gente olha para a explicação de trecho, o que a Federal pode fazer com vocês? Ela pode dar um texto grande, um textão mesmo, assim, um texto normal, um artigo de opinião talvez. E um artigo de opinião difícil, né? Com palavras difíceis, com trechos difíceis, com, né, partes difíceis. E em cima disso, ela fala, viu? Tem um trechinho aqui, ó. Aqui, ali na linha 19, explica pra gente esse negócio aí. O que quer dizer isso aí? Eu já mostro pra vocês. E você fica, tá, meu Deus do céu, eu vou ter que entender o texto, eu vou ter que entender o trecho e vou ter que explicar. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque em 5 linhas dá pra explicar. Porque você não precisa fazer uma grande referenciação, nem nada do tipo. Porque não é um resumo, é uma explicação. São coisas diferentes. O resumo você está sintetizando ali, explicação você tá, olha só quem diria, explicando, justamente clareando, explicando o que o autor quer dizer naquele trecho. E a reexplicação barra reescrita tem a ver com aquela questão do gráfico que eu falei para vocês. Eles dão uma conclusão de um gráfico, você olha aquilo lá ali, você tem que dar outra conclusão. Você tem que apresentar uma outra interpretação. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês, tá? Que eu acho que vai ser um pouquinho melhor. Vejam. Eu vou pegar aqui, esse aqui é o sumário do nosso material teórico que a galera tem disponível aqui no nosso curso. É um material, assim, bem pequeno, né? Ele tem apenas 218... Eu nem vou contar o agradecimento, acho sacanagem. 217 páginas, 216 páginas, totalmente autoral, feito por mim, tá? Não sei se você me conhece, né? Eu preciso me apresentar, acho que é importante, né? Eu sou professor de língua portuguesa, sou formado pela UTFPR, aqui de Curitiba mesmo, dou aula desde 2017 e trabalho com vestibular da Federal e vestibular do Enem, especificamente, desde 2018. Então já são quase 10 anos trabalhando com essas duas provas.
Sou dono e fundador da Argumenta Mais, primeira escola de redação da cidade de Araucária. E a gente está fazendo história desde 2020, especificamente. Enfim, e aí esse material ele sintetiza justamente todo o meu conhecimento sobre a Federal do Paraná, tá? Quando a gente olha para esse sumário, eu quero a parte do texto curto. A parte do texto curto tá onde? Tá aqui, ó, página 153. Então vamos lá. Vamos descer aqui. Bom, é um material completinho, explicadinho, feito por mim, mó trabalho para fazer, mas enfim. Texto curto, que é o que a gente quer aqui, tá? Eu quero mostrar para você, aqui são algumas possibilidades, né? Mas eu quero mostrar para você a questão da explicação de trecho, para você ter uma noção. Então, o texto em si foi da proposta de 2004/2005, proposta velha já, mas que é o nosso exemplo, é o que a gente tem aqui disponível. Então você tem um textão grandão, é um texto do Nicolau Shevchenko, enfim, Shevchenko, e veja o que o enunciado falava. No texto, o autor cita Machado de Assis. Abre aspas. Após a Guerra do Paraguai, os relógios passaram a andar mais depressa. Em um texto de até 5 linhas, sem título, explicite a concepção de tempo que está implícita na frase do escritor. Ou seja, você tinha que ler o texto inteiro, você, obviamente, entenderia o texto, não precisaria fazer uma interpretação 100% completa, tipo, eu vou explicar linha a linha aqui para que eu possa entender. Não dá tempo, né? Não esqueçam, vocês têm 5 horas e meia. E você teria que entender o que o Machado de Assis quer dizer com após a Guerra do Paraguai, os relógios passaram a andar mais depressa. Você tinha que, né, interpretar isso aí. Para não deixar vocês na mão, vejam, a própria Federal, na época, e agora ela voltou a fazer isso. A Federal se ligou que é importante. Mas ela divulgava, né, alguns comentários sobre redações que foram bem e redações que foram mal. E o que eles estavam olhando? Né? Critérios centrais. Textos que estabeleçam uma relação adequada em conformidade com o enunciado entre a percepção de passagem do tempo e grandes transformações históricas, tecnológicas e assim por diante. Conexões bem engendradas entre as hipóteses aventadas. Texto muito bem escrito com boas articulações sintáticas e textuais com léxico diferenciado. Então você tinha aqui os 3 critérios principais. E o que seria, né, um texto excelente? De acordo com a banca, não sou eu que estou falando não, tá? O que a banca considera excelente? Eu vou já para a parte que está marcada aqui. Não me parece que apenas com essa frase seja possível explicitar a concepção de tempo que Machado de Assis queria apresentar. Mas, se esta for condizente com o contexto em que foi utilizado por Shevchenko, significa que a nossa percepção de tempo está coligada ao desenvolvimento tecnológico, o que faz parecer que o tempo está passando mais rápido. Para o Machado, o tempo não é absoluto, quantitativo e homogêneo, mas sim relativo. Ao afirmar que os relógios passaram a andar mais rápido, ele demonstra acreditar que a percepção do tempo varia de acordo com o meio em que se vive, dos costumes e tecnologias que estão à nossa volta. O tempo para uma sociedade passa mais rápido à medida que ela se desenvolve e evolui. Então, essa seria uma resposta ideal, de acordo com a Federal do Paraná. Tudo bem? Então, uma das possibilidades é essa, a explicação de trecho. A outra possibilidade é a reescrita. Então, por exemplo, aqui, você tem o enunciado bonitão, você tem não necessariamente um gráfico, mas você tem dados estatísticos aqui dentro e uma conclusão. Embora ainda seja brutal, a diferença de renda entre brancos e negros é menor entre os jovens. É sinal de que os negros estão chegando ao mercado de trabalho mais bem preparados e ocupando melhores postos. Legal. A conclusão da revista Veja é apenas uma das possibilidades de análise dos dados sobre a relação entre a renda de brancos e negros em 90 e 2005. Porque aqui em cima você tem vários dados estatísticos sobre brancos e negros. Elabore uma conclusão compatível com os dados e diferente da formulada pela revista. Apresente-a em um texto de 4 a 5 linhas. Então você tinha que fazer justamente essa apresentação. Exemplo, tá? Um exemplo aqui do que seria um texto excelente. Ainda que a queda na diferença entre a renda da população branca e da negra de 90 para cá pareça uma evolução razoável, ela não é significativa em termos absolutos.
As disparidades continuam gritantes. Os brancos ainda têm prioridade na ocupação dos melhores cargos e a diferença entre a renda de um branco e de um negro, em qualquer faixa etária, supera a taxa de 50% no país. Os resultados da pesquisa só apontam para o fato de que o racismo e a segregação mantêm-se evidentes e quase inalterados na sociedade, embora sejam mascarados. Então, o aluno aqui veio e trouxe uma outra conclusão, de acordo com os próprios dados estatísticos, vindo numa visão até mesmo mais pessimista, porque aqui você tem, né, uma visão um pouquinho mais otimista, as coisas estão melhorando, mas os dados mostram que, cara, não está melhorando tanto assim. Ainda as disparidades são muito gritantes. Então, assim, quando a gente olha para as possibilidades relacionadas aos textos curtos, em grande parte, a gente tem justamente a explicação de trecho e a reexplicação como algo mais chamativo, como algo mais diferente. Já quando eu olho para a continuação de texto, o que você vai aprender em progressão textual, né, para texto longo, já se aplica ao texto curto. Por quê? A única diferença é o tamanho, né? Mas o que vai ser avaliado, o processo interpretativo, ele vai ser o mesmo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Minha grande intenção com ele foi te mostrar o que vai acontecer, o que vai aparecer provavelmente para você no final do ano. E se você gostou desse vídeo, que é um vídeo mais aprofundado, talvez sobre um dos gêneros, deixe um comentário aqui embaixo que eu faço para vocês com um enorme prazer. Talvez uma argumentação, como funciona. Eu tenho vários textos de exemplo de ex-alunos, inclusive o meu TCC foi uma análise, né, do padrão argumentativo, se é que ele existe, dentro do contexto de Federal do Paraná. Se quiser um resumo, narrativas, a própria progressão textual, que é meio que um mistério ali, como que funciona. Um mistério, mais ou menos, não é tão misterioso assim. Ou até mesmo aulas de textos curtos. Beleza? Foi um prazer dividir esse momento com vocês. Um abraço e até mais!